No jogo passado, mesmo diante de uma derrota, eu falei sobre a esperança que nós temos de um acesso. É claro que a gente sabe, como eu falei no final da entrevista, não é fácil, é super difícil, mas é possível. Não existe nada impossível dentro do futebol. E, naturalmente, foi uma vitória importante, mas apenas uma de mais 7 que nós precisamos. E isso tem que ter muito trabalho, muita seriedade, muita calma, equilíbrio emocional, não saber achar que a gente... Não, foi apenas uma derrota de algumas que nós precisamos ter. Em relação ao Manga, eu particularmente estou muito feliz por ele. E eu falei dentro do vestiário, e eu quero falar para vocês o que eu falei. Alguns aqui são pais, e eu tenho certeza que se seu filho de 3, 4, 5 anos, se pedir uma faca, você não vai dar para ele. Só se ele for um adulto. Quando a gente repreende, é porque a gente ama. Quem repreende, ama. A gente está vivendo uma geração que poucos são os pais que estão repreendendo seus filhos. Antigamente eu ficava de castigo. Hoje em dia, poucos estão ficando de castigo. Então, quando a gente repreende, quando a gente tem uma palavra firme, dura, é porque a gente ama. No meu caso aqui, eu amo o futebol. E, por isso, eu amo o futebol do Manga. O jeito que ele joga, isso, com certeza, me alegra muito. E eu estou muito feliz por ele. Tive o prazer de sair do meu espaço ali, eu poderia ter tomado um cartão, e fui até ali, os jogadores estavam junto com ele, abraçando. Porque foi um gol extremamente importante. A gente cedemos o 2-1 e nesse momento ali a gente conseguiu o 3-1 e com facilidade talvez de fazer o 4º ou o 5º. Então, assim, dizer que eu fico muito feliz por ele. Eu sei o quanto ele sofreu durante esse tempo todo, ele reconheceu o seu erro, e o mais importante agora, a gente precisa recuperar esse tempo perdido, e a gente sabe do potencial dele. A outra coisa é que eu tenho muita experiência de vida dentro do futebol como atleta e também como treinador. E a gente não podia ser irresponsável ou irresponsáveis, falando com todos os profissionais, de simplesmente colocar o Manga em qualquer momento. Foi o momento exato para colocar o Manga, porque a gente sabia que ele ia abafar, que ele ia dar um pique, ele ia cansar. E a gente soube justamente trabalhar o momento certo dele chegar e entrar no jogo. Porque se ele entra na semana passada, seriam menos 7 dias. E vocês não têm ideia da diferença que foi o treinamento de semana retrasada e da semana passada, o que ele fez nos treinamentos. Então, uma diferença muito grande. Um outro ponto muito importante que eu preciso destacar, a gente tem, às vezes, enfrentado uma satisfação da nossa torcida, porque sobe, desce, e eles estão cansados disso. Eles querem uma estabilidade, eles querem realmente uma equipe forte, que suba e que permaneça. E hoje a torcida foi demais. A não ser aqueles que ficam atrás de mim aqui me xingando o tempo todo, tem uns 2, 3 que ficam me xingando, não tem problema, mas eu sei que a torcida, de uma forma geral, foi muito positiva. E aí, quando eu falo, e eu bato muito nisso, de que eles são literalmente o 12º jogador, que vários jogadores necessitam desse apoio, e foi sensacional a torcida hoje, principalmente assim, junto com a organizada puxou realmente um ambiente positivo, aquele ambiente de 2019. Então, eu quero agradecer ao torcedor por isso, por esse apoio, por ter apoiado a equipe nesse momento, e nós fizemos um jogo difícil, uma equipe do Amazonas muito organizada, uma equipe que constrói muito bem, uma equipe que defende muito bem, e não foi simples assim a gente ganhar esse jogo. Então, os 2 jogos fora, a gente já passou por isso, nós tivemos 2 vitórias importantíssimas, a gente sabe o quanto vai ser difícil esses 2 jogos, mas a gente vai sempre com esse pensamento, com essa esperança, com essa coragem, organizados, vibrando o tempo todo, né, acreditando que o nosso torcedor vai longe, que vai nos apoiar, né, mesmo que sejam poucos torcedores, mas presente ali, isso traz um ânimo muito grande para a gente, e é possível, falei, não é simples assim, mas é possível nós alcançarmos o nosso objetivo. Boa noite, Jorginho. Eu queria que você falasse hoje a respeito da sua escolha ali, né, pelo Jamerson na lateral esquerda. Até recapitulando, a chegada dele aqui no Curitiba criou uma grande expectativa no torcedor do Curitiba, que ele
fez uma grande passagem lá pelo Guarani, tanto é que o Coxa ganhou o duelo com o São Paulo, né, para trazer esse atleta. Então, eu queria que você falasse, né, do jogo dele hoje e essa recuperação desses atletas, né, pensando nessa reta final de competição. Mais um atleta que a gente fica super feliz de ter colocado em campo, ele ter dado uma resposta. O Jamerson é um jogador que ele é muito equilibrado, forte na marcação, bom nas bolas aéreas e corajoso para jogar. Não apenas em fazer 1-2, mas ele vai dentro, literalmente, do adversário, principalmente quando está 1 para 1. Cruza muito bem, os cruzamentos dele são sempre muito perigosos. Então, assim, a gente fica muito feliz, até mesmo por momentos difíceis que ele passou, principalmente por causa do filho dele, que teve um momento internado, assim, e a gente sempre orando para que o filho dele recuperasse. Ele está muito bem, foi muito bom vê-lo ontem no campo ali, as nossas crianças, os filhos dos nossos funcionários, atletas, diretoria, comissão técnica estavam presentes ali comemorando o Dia das Crianças. Então foi tão bom ver o filho dele correndo. Isso aí não tem preço para um pai. E vê-lo jogar da forma como ele jogou, com personalidade, com coragem, organizado, falando, chamando a atenção, cobrando do Friso, que eu falei, o Friso não pode ir para a direita, tem que vir para a esquerda, e ele cobrou bastante, então a gente se alegra muito com ele também. Jorginho, boa noite. Durante a temporada, muito foi falado que o elenco, ou parte do elenco do Coritiba, era contra o retorno do Aleph Manga. Mas hoje, no momento em que ele faz o gol, todos os jogadores que estavam dentro de campo e os que estavam também no banco de reservas fizeram questão de dividir esse momento com o Manga, estar abraçando o jogador. Isso mostra muito como está o elenco do Coritiba, o grupo está unido e ainda pensando num acesso no final da temporada? Eu gostaria só de fazer acrescentar ou talvez corrigir o início da sua pergunta. Em nenhum momento, nenhum atleta, ninguém do elenco foi contra. Desde a primeira vez, quando a diretoria me falou, aqui nós temos o William Thomas, né, falou, olha, o Manga só pode ser usado no momento que realmente ele for absolvido, que passar o tempo, que foram exatamente os 10 meses, 1 ano, não sei exatamente quanto foi. Em todos os momentos, eu falei para o William que eu contava com ele. E todo o grupo foi consultado, conversaram e sabiam disso, e estavam sempre apoiando ele. Essa alegria que a gente viu contagiante de todos os jogadores com ele, foi porque eu vi um comportamento muito bom do Manga, principalmente nas últimas 2 semanas. A gente ficou basicamente com ele aí nas últimas 3 semanas trabalhando, desde o momento que ele pôde, foi no dia, exatamente, me lembra aí, 26 de setembro. Né? Hoje aí nós estamos no dia 13, então, quer dizer, menos de 3 semanas, e em todos os momentos a gente via os atletas conversando com ele, e em algum momento ele querendo naturalmente, como ele falou, queria a lei do ex, jogar contra o Goiás, mas era impossível para ele. Então, o que a gente vê é um grupo completamente consciente desse atleta, do que ele passou, do erro que ele cometeu, do perdão que ele recebeu do clube, que isso foi muito importante, porque se o clube não perdoasse, tiraria ele, reincidiria o contrato com ele. Então, assim, foi todo um trabalho em conjunto. E a galera gosta dele, até mesmo na reapresentação, né, o jeito dele, ele é um cara muito extrovertido, brincalhão, então, assim, ele todo tem essa coisa de sempre se apresentar. Ele se apresentou ontem, depois de 1 ano, e foi um momento muito especial para todos, todo mundo rindo, brincando, e esse é o nosso ambiente. Apesar das lutas que nós temos, das barreiras que a gente tem para ultrapassar, o nosso ambiente é muito bom, porque tem profissionais de altíssima qualidade, pessoas extremamente sérias, que é olho no olho, e sou muito feliz de poder dizer isso para vocês aqui. A comissão técnica do clube tem me contribuído com o meu trabalho muito, muito mesmo, e sou muito grato a todos eles. E não tenha dúvida que todo o grupo, de uma forma geral, em nenhum momento houve assim alguém contra o Manga. A questão é comportamento, a forma dele lidar hoje com esse momento, que é muito importante. Até falei, ele fez o gol, naturalmente um gol importante, um gol que nos deu uma vitória, uma tranquilidade, já estávamos vencendo, mas é chinelinho, botar a coisa, sabe, uma sandalinha, não vou fazer propaganda de nenhuma sandália, mas é ser simples e ajudar o grupo, como ele falou agora no final da nossa corrente ali, de que a gente orou, a alegria dele, da satisfação dele, da gratidão dele ao clube, aos atletas e à torcida. Boa noite, Jorginho. Boa noite.
Você anteriormente, na escalação do time, vinha trabalhando normalmente com mais um meia construtor, né, por um lado, e do outro lado um jogador mais agudo. Assim, né? Hoje você optou por colocar o Friso, que também faz essa função mais de fechar por dentro ali. Foi uma questão, daí usando o Ronier dessa forma, e o Friso também. Né? Foi uma questão mais para o jogo de hoje, em relação à característica do adversário, uma forma que você pretende replicar aí para frente. Como é que você viu essa movimentação? A gente já havia feito no jogo passado essa formação. O Friso, ele é um jogador diferente, completamente diferente do Ronier. Em alguns momentos a gente precisa organizá-lo, porque como ele é um meia, ele transita naturalmente, vamos dizer assim, de bico de área a bico de área dos dois lados, mas ele, como o meu extremo, o meu ponta pelo lado esquerdo, ele precisa, na realidade, manter o posicionamento. No momento que ele embolou com o Josué, a gente não teve a possibilidade de fazer com que o Jamerson jogasse, o Jamerson estava completamente sozinho. Quando a gente corrigiu isso no segundo tempo, as coisas saíram muito bem, ao ponto da gente chegar várias vezes pelo lado esquerdo, e ter cruzamento, ter passe para trás, e inclusive um dos pênaltis ocorreu dessa forma. Então, assim, hoje ainda é muito cedo, a gente precisa agora botar a cabeça no lugar. Eu tenho a volta do Zé, né? Tem a questão da equipe, como foi bem. O próprio Manga entrou e foi muito bem, mas a gente sabe que é um jogador que não vai conseguir ainda jogar 2 tempos ou um tempo total, é quase que impossível disso acontecer. Então, a gente precisa agora colocar a cabeça no lugar, analisar, rever o jogo e ver o que a gente pode fazer para o próximo jogo. Eu só ia completar em relação ao Manga mesmo, que daí é uma característica completamente diferente, né? Um jogador bem mais agudo ali. Como é que você pensa em um encaixe dele? É claro, tem essa questão física também a ser analisada. Então, para hoje, nós optamos por tirar um jogador extremamente importante, extremamente inteligente, que é o Josué, que faz realmente assim, vem buscar essa bola e faz o time construir muito bem. A gente optou por tirar o Josué e colocar o Friso ali, que ele já estava, a gente percebe que ele estava com um pouco mais de gás que o Josué. Então é sempre muito difícil uma decisão em relação a quem tirar e quem colocar. Então, como eu falei, eu preciso descansar, botar a cabeça no lugar, conversar com a minha comissão técnica para a gente tomar a melhor decisão para o próximo jogo. E a gente sabendo, naturalmente, que a gente tem que vencer os jogos. Jorginho, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre a evolução do Natanael. A gente falou aqui da lateral esquerda, do Jamerson, mas o Natanael faz 4, 5, 6 jogos, ou desde a tua chegada até, que ele vem evoluindo jogo a jogo, ele está tendo mais confiança para ir para a linha de fundo, para finalizar, para cruzar. Queria que você falasse qual que é o ponto que o lateral direito, o Jorginho, está ajudando no lateral direito, o Natanael. Bem, eu tive a felicidade de subi-lo aqui em 2020, e a gente conversa muito, eu falo muito para ele aquilo que ele precisa melhorar. Eu acho que ele tem muito a melhorar ainda na parte ofensiva, no cruzamento, nas melhores decisões no último terço do campo. Agora, para mim, ao meu ver, ele hoje é um dos melhores marcadores do futebol brasileiro. É impressionante no 1 para 1. Hoje ele teve um pouco de dificuldade. Como é que é o nome do jogador que jogou ali pelo lado esquerdo? Muito rápido. Cocote, impressionante como foi difícil marcá-lo, mas pelo Natanael ser, para mim, um dos melhores marcadores, ele conseguiu, né, marcá-lo muito bem. Então, ele é muito forte no 1 para 1, e ele está tendo coragem, porque eu falo para ele, no momento que você passa do meio campo, você é meu atacante, e alguém vai marcar para você, ou o Seba, ou o Vini, alguém vai voltar para você ali, você pode ir. Isso aí que eu falo sempre para os meus laterais, no momento que eles realmente conseguem ultrapassar do meio campo e buscar aquele corredor pelos lados, eles precisam entender que eles têm que terminar a jogada, né? Principalmente quando já está no último terço, e ele está tendo essa coragem, e a gente vê ele crescendo cada vez mais. Eu tive a felicidade no último jogo da seleção, ter 2 atletas que eu tive o privilégio também de subir, né, que foi o Igor Jesus, segundo já o time esqueci, e o Abner, o nosso lateral esquerdo. E eu posso dizer para você, se o Natanael tiver cada vez mais ele melhorar, principalmente na parte ofensiva, no último terço, nas decisões dele, em pouco tempo o Natanael vai ser um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Jorginho, boa noite aqui. Boa noite. À sua direita. Ontem, aniversário do clube, a gente sentiu até um clima diferente da torcida. Todo mundo estava feliz, parecia que no aniversário do clube.
Você acredita muito em viradas de chave, até pelo que você falou da reação hoje da torcida, um pouco já mais positiva, o elemento do Manga, que era uma outra pendência que parecia que estava na cabeça da torcida, de um Manga voltado uma vez. Você acha que esses fatos novos, digamos assim, pode ser um combustível para vocês assim buscarem forças de onde nem tem para esses últimos jogos? A gente costuma, né, como treinador e pela experiência que a gente tem de vida e dentro do futebol, a gente pega pontos para que a gente possa fazer com que os jogadores naturalmente cresçam e acreditem, né, que eu falei para eles ali, tivemos apenas uma vitória, faltam 7, então faltam 7 vitórias. E eles precisam colocar isso no coração deles, na mente deles e trabalhar o tempo todo pensando dessa forma, porque eu tenho certeza que pensando desse jeito, a gente tem grandes possibilidades, ou maiores possibilidades, não digo grandes possibilidades, mas maiores possibilidades de alcançar o nosso objetivo. Não tenha dúvida de que pontos que a gente percebe que são positivos, a gente procura usar isso como uma arma, e o vestiário hoje foi de extrema alegria e gratidão também com o torcedor pelo que eles fizeram aqui, e eles estão de parabéns pelos 115 anos, e a gente quer contribuir para que essa história daqui para frente seja muito linda. Sabemos a dificuldade, vai ser extremamente difícil alcançarmos o nosso objetivo, mas é real. Jorginho, Rafaela Razeira, do 12 Esportes. A volta do Manga ofuscou um pouquinho, mas hoje o Friso marcou 2 vezes, né? E alcançou ali o Robson na artilharia do Coritiba na temporada. Eu queria que você falasse assim da dimensão desse jogador aí para o time e o quanto, né, colocasse em palavras o quanto ele agrega aí para o grupo. Obrigada. Muito. O Friso é um jogador que, inclusive, já teve no banco, mas teve um comportamento muito bom, respeitando o momento dele, respeitando a volta dele, esperou e voltou novamente para a equipe, com algumas necessidades que a gente teve, a gente mudou um pouquinho a formação, uma forma de jogar diferente do Friso, ele é um meio atacante, mas ele pode jogar de lado também, ainda tendo sempre essa ressalva de o tempo todo tendo que chamá-lo para não misturar, não se embolar ali com o Josué, porque senão a gente não consegue jogar posicional. Então foi é sempre muito importante lembrar que ele precisa, às vezes, muitas vezes, pisar na linha e, ao mesmo tempo, jogar por dentro em alguns momentos para que ele deixe o corredor para o nosso lateral. Mas é um jogador extremamente inteligente e também é um cara que finaliza muito bem. É claro que os 2 gols hoje foram de pênalti, mas ele é um jogador que, por pouco, não faz o segundo gol no primeiro tempo, que uma finalização extraordinária de fora da área e passou muito próximo, pelo menos do ângulo que eu estava. Então, um jogador importante, mas eu queria lembrar também de um atleta aqui, ninguém falou no Vini, mas eu acho assim, um monstro, é impressionante, construindo, destruindo, o que ele corre, o que ele se doa para a equipe, né? O próprio Robson, que jogou talvez aí 25 minutos, um pouquinho mais, talvez aí por causa do acréscimo, mas a entrega dele, assim, ele se joga, ele dá o melhor, ele, sabe, e era o capitão, e ele no banco é o mesmo comportamento. É impressionante, assim, o foco desses jogadores, a entrega desses jogadores. Então, o grupo, de uma forma geral, está de parabéns, mas é isso, a gente não conquistou nada, a gente está apenas no processo para que a gente conquiste o nosso objetivo. Boa noite, Jorginho, Júlio Rutz, do canal do Carrica. Jorginho, quero saber de você como é que foi a conversa durante a semana com o grupo, né, depois de 2 tropeços, né, empate em casa com o Goiás, derrota para o América Mineiro fora. Como é que foi essa conversa para chegar nessa partida de hoje e conseguir esse resultado? E pela tua experiência de Série B, o que você vai pedir para o seu grupo nessa reta final, aí, nesses últimos 7 jogos? Sempre o que a gente precisa é manter um grupo focado no objetivo, independente das lutas que a gente tem. O que eu procuro trazer, lembrando um pouquinho desses gapzinhos que a gente tem aí, e eu procuro falar para eles o seguinte: olha para a vida de vocês, para vocês chegarem até aqui, por onde vocês passarem, para cada um de vocês aqui como repórter, para vocês chegarem aonde vocês estão, teve muita luta, teve muito estudo, teve muitas, talvez aí vocês que quantas vezes vocês fizeram perguntas à frente do espelho? Então, assim, é a mesma coisa com os jogadores. Eu lembro para eles da vida deles, dos momentos deles, momentos que eles ultrapassaram as barreiras, os limites. Então, essa construção tem sido semanalmente.
e é sempre a gente buscando uma oportunidade que surge ali para a gente dar a volta por cima, falando a questão do Manga. Imagina o cara ficar, apesar do erro que ele teve, mas ele ficar e sempre assim, ele sendo, batendo nele e ele aguentar isso sem poder falar nada, assim, dar uma entrevista. Então, todas essas oportunidades a gente pega e faz com que a nossa equipe use isso como uma arma poderosa para que a gente chegue ao nosso objetivo. Então, é isso, a gente não desiste nunca. Na realidade, assim, eu tive o privilégio de ter um jogo em 2000 que marcou a minha vida, que foi Vasco e Palmeiras, a gente perdendo de 3-0, literalmente o Palmeiras dando um chocolate no primeiro tempo, e a gente virou em 4-3 com um jogador a menos. Então, tudo é possível. O Palmeiras mostrou isso jogando contra o Botafogo no ano passado, estava perdendo de 3-0, virou, né, para 4-3. Então, dentro do futebol não existe algo impossível. Tudo é possível. A gente poderia ter perdido o jogo hoje. Se eles vão lá, eles empatam ali, a gente poderia ter tomado uma virada. Então, a gente tem que estar focado sempre. Eu preciso que os meus atletas entendam isso. Não desista, porque desistir não é uma opção. Não é uma opção nossa. A gente vai ter coragem, a gente vai jogar, a gente vai marcar os caras em cima, como nós fizemos hoje, não baixamos as linhas de marcação, ficamos em cima o tempo todo. Eles construíram pelo potencial que eles têm, porque não é uma equipe qualquer, é uma equipe muito bem treinada. Jorginho aqui. Próximo jogo do Coritiba é fora de casa contra o Vila Nova e em seguida já tem o Paysandu. Você vem falando de união, do Grupo Unido, até citou um bastidor agora há pouco do vestiário, como a galera estava toda ali animada em torno do Manga, em torno do objetivo conquistado, que foi a vitória. E agora, com essas duas sequências fora de casa, o grupo vai viajar já numa quinta-feira, acredito, sexta-feira, e vai ficar cerca de 8 dias fora. Como é importante essa união para esse momento de agregar, de juntar, de unir forças para o momento que vai ser praticamente somente o grupo e vocês da comissão técnica? Costumo dizer que todas as coisas concorrem para o nosso bem. E vai ser maravilhoso a gente ficar fora. A gente vai estar tão focado, os caras vão se alimentar bem, vão dormir bem, o foco está total no jogo, nada. Eu sei que as esposas às vezes têm um probleminha, mas elas são inteligentes, não passa isso para os nossos atletas. Então, isso vai ser muito positivo. Parecia ruim, jogo longe, a gente tem viagens desgastantes, mas a gente está fazendo, a logística está excelente, feita, e nós vamos passar esses 8 dias fora, e eu acho que isso vai trazer ainda mais. Se essa equipe está unida, se essa equipe está guerreira, está corajosa, está organizada, está se doando o máximo, mais ainda com esses 8 dias que nós vamos ficar fora.